Boa noite, na paz do Senhor. Amanhã de manhã estaremos iniciando o Novo Testamento. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então, nós estamos comentando a Bíblia toda dentro dessa linha de ordem cronológica. Isso significa que nós estamos comentando dentro de um plano que não fui eu que desenvolvi, é um plano que nós temos disponível na internet. Este plano ele está organizado de acordo com os acontecimentos e não conforme eles foram escritos. Então amanhã o Novo Testamento nós vamos começar em Mateus, mas Mateus não foi o primeiro livro a ser escrito, só por curiosidade, tá bom? Seria um comentário muito histórico, tem muita informação, minuciosidade, que eu não quero entrar exatamente no detalhe. Por quê? Porque senão fica muita coisa que nós não vamos usar. Então, eu quero dar esse contexto histórico para nós entrarmos no Novo Testamento. Esse assunto, ele é estudado, ele não é estudado em uma hora, quando nós estamos numa faculdade de teologia, por exemplo. Dependendo do curso, é um bimestre, um semestre, tem até cursos de um ano só sobre esse período interbíblico. Então tem muita coisa nesse período. Eu não quero ficar aqui com muitas informações de datas e números e coisas. Eu quero dar uma ideia do que é esse período. Eu resolvi fazer essa live extra para entendermos a entrada no Novo Testamento, esse período entre o Antigo e o Novo, chamado de várias formas. Muito antigamente, no tempo que eu comecei a estudar a Bíblia, ele era chamado de período de silêncio. Mas eu hoje, ou já faz alguns anos, eu não concordo mais com esse nome de período de silêncio. Por quê? Porque era falado de período de silêncio como um período que Deus não falou, um período em que não teve escrita profética. E é assim, eu vejo isso chamando o período de silêncio, como hoje, quando a gente fala, Deus não está falando comigo, mas a Bíblia está ali fechada. Se nós abrirmos a Bíblia, Deus vai falar. Então eu vejo esse período assim. Eu não chamo mais de período de silêncio, mas vocês podem ouvir pessoas falando desse período como um período de silêncio. Eu prefiro outros nomes. Período interbíblico é o nome que eu mais falo, que é o período entre o Velho e o Novo Testamento, entre o Antigo e o Novo. Então, período interbíblico. E aí, veja, eu tenho explicado isso durante o Velho Testamento. Dependendo da linha do estudioso que a gente está seguindo, ele vai falar que foi um período de 500 anos, outros vão falar que foi 450, eu arredondo para 400, porque o meu entendimento, Malaquias aconteceu ali entre 430 e 400, tá bom? O que é importante quando nós estamos lendo ou querendo nos aprofundar na Bíblia? Nós precisamos definir alguém, um estudioso ou uma linha para seguir. Não podemos ficar querendo ouvir um tanto de gente com linhas diferentes, porque é quando confunde a nossa cabeça, tá bom? Então a gente precisa definir uma linha. Janaína, não sei qual linha, não conheço. Vai escutando, com o tempo você vai se identificar com alguma. Um vai ter mais argumentos que o outro, enfim. Eu tenho uma linha definida, já de muitos anos que lemos e estudamos. Eu uso informações das outras linhas para agregar alguns pontos e para saber que existem outras linhas. A linha que eu sigo é que o período interbíblico é composto por cerca de 400 anos, certo? Que vai então entre o período de Malaquias, o fim de Malaquias e a chegada ali de João Batista. Isso não significa que é escrita do livro dos evangelhos. Os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Mas isso nós vamos falar a partir de amanhã. Para entender um pouco esse período interbíblico, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Daniel. Isso mesmo, em Daniel.
capítulo 7. Eu não vou entrar em detalhes, em muitos detalhes de Daniel, porque nós já comentamos o livro de Daniel, inclusive o capítulo 7 e o capítulo 8 foram longos, foram lives quase que únicas só sobre esses capítulos. Então, se você quiser saber mais, eu vou pedir que você assista a live de Daniel 7, 8 e 9. Mas para nós entendermos esse período, então, nós precisamos ler Daniel 7. Eu vou citar aqui, então, alguma coisa. Então, olha só, o período interbíblico, também chamado de período de silêncio, que eu já expliquei, e também chamado de período intertestamentário, que significa exatamente entre os testamentos. O que acontece nesse período? Então, eu vou falar a parte histórica. A parte histórica não está na Bíblia, é extra-bíblica. Essa parte desses 400 anos, nós estudamos, inclusive, na história, na escola. No meu tempo foi ensino segundo grau, agora é ensino médio. Eu penso que ainda se estuda isso na escola, que são os impérios. Então, esse período interbíblico, aconteceu o que neste período? Acontece o fim do Império Medo-Persa. Acontece o fim do Império Persa. O persa domina, ele sobrepuja o povo da Média. Então, termina o Império Persa, mais ou menos em 333, 331. E quem é que entra, então? Quem derrota o Império Persa? O Império Grego. Vem Alexandre o Grande. E ele derrota, então, a Pérsia e domina, assume o domínio no mundo conhecido da época. E isso inclui, exatamente, o povo de Israel. Todo o Oriente ali. Alexandre o Grande, ele fica no poder pouco tempo, ele morre super jovem, aí entre 34 e 36 anos. Quando ele morre, por ser jovem, ele não deixa um herdeiro que esteja pronto para assumir o lugar dele. Então o Império Grego acaba sendo dividido entre os seus 4 generais principais. Nós comentamos isso lá em Daniel e já vamos para Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel 7. No momento, então, esses 4 generais não se entendem de um só substituir Alexandre o Grande. Os 4 dividem o império de acordo com a força de cada um e aí seguem esses 4 por alguns anos, algumas décadas, cerca aí de 200 e poucos anos, não chega a 300 anos, pouco mais de 200. Desses 4 generais, 2 ficam mais fortes. Desses 2, veja bem, se você quiser saber detalhes disso tudo, por que eu não estou dando exatamente os nomes e as datas? Porque acaba não somando muito para o entendimento da Bíblia, que nós vamos entrar amanhã no Novo Testamento, tá bom? Então, isso são dados que a gente encontra facilmente na internet, encontra livros de história do ensino médio, por isso que eu não estou trazendo esses dados. Se alguém quiser saber alguma coisa específica, pergunta. Eu estou trazendo um resumão para nós entendermos como é que começa então o Novo Testamento, o resultado disso tudo. Então, esses 4 generais dividem o Império Grego, e aí todo reino, todo império que é dividido, acontece o quê? Perde a força. Desses 4, 2 ficam mais fortes, tá? O primeiro, que é o do general Ptolomeu, e aí quem estudou isso no ensino médio, fala e me conta que estudou isso, ou que lembra vagamente do que eu estou falando. Alexandre o Grande. O objetivo de Alexandre o Grande era instituir a cultura grega no mundo todo. E foi sim quando o grego, a cultura grega, se tornou
tão conhecido a ponto de influenciar até hoje. E aí esses 4 generais, então, 2 se tornam mais fortes. O primeiro mais forte de imediato é o Ptolomeu, e ele vai dominar ali principalmente no Egito e a região da Palestina, que é onde fica Israel e ali os pequenos povos ao redor. No tempo de Ptolomeu, os judeus puderam exercer os seus costumes e as suas práticas religiosas, vamos chamar assim. Em seguida, vem o outro general que acaba se fortalecendo e domina sobre o Ptolomeu. No que ele domina parte da área de Ptolomeu, ele assume a Palestina, que se torna então o Seleucida. E os primeiros anos foram mais tranquilos para o povo judeu. Mas aí surge, e aí quem lembra me fala, nós comentamos isso em Daniel, surge o Antíoco Epifânio. O Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, chamado também de Antíoco IV, ele assume o poder em 168 a.C. E ele vem para arrebentar com o povo judeu. Ele proíbe os costumes judaicos mais fundamentais, guarda do sábado, as cerimônias, o templo de Jerusalém é profanado, ele faz uma força-tarefa para destruir todas as cópias do Pentateuco, da lei de Moisés. Ele faz uma força-tarefa mesmo em busca de destruir todas as cópias. Ele instituiu o culto ao deus grego Zeus como obrigação, então ele exigiu culto ao deus grego Zeus. E o fim, assim, o de pior que ele poderia ter feito, ele sacrificou um porco dentro do templo de Jerusalém. O porco é considerado imundo pelos judeus pela lei de Moisés. Então ele vai e sacrifica um porco dentro do templo de Jerusalém. Quando ele faz isso, então, surge um senhorzinho, agricultor, camponês, já avançado de idade, chamado Matatias. E o Matatias, ele é de família sacerdotal, ele é da tribo de Levi, ele tem 5 filhos. Ele com os 5 filhos, então, vão fazer a oposição ao Antíoco Epifânio. Eu sei que é um monte de nomes, mas vocês já vão entender. Nós já vamos situar isso dentro da Bíblia, tá bom? É um resumo. Esse Matatias, pai de 5 filhos, então ele vai liderar aí com os filhos um levante, uma oposição ao Antíoco Epifânio. E é conhecido na história extrabíblica como a revolta dos Macabeus. E aí, deu para agora lembrar de algo? Então eles lideram a revolta dos Macabeus. A revolta dos Macabeus vai durar 24 anos. O mais importante dos 5 filhos de Matatias é o Judas Macabeus. Por isso que é chamado de revolta dos Macabeus, e também deu origem aos livros de Macabeus 1, Macabeus 2, ou 1º Macabeus, 2º Macabeus, existentes na Bíblia usada pela Igreja Católica. Depois eu vou falar desses livros, tá bom? E aí, como a revolta dos Macabeus, que dura 24 anos, que vai aí de 166, 165 até 142, essa revolta livra, então, Judá do império dos Seleucidas, do domínio dos Seleucidas, que é ainda o vestígio de um dos generais de Alexandre o Grande. E aí Judá vive livre por cerca de 100 anos,
Tem diversas dinastias aí dentro, as famílias então liderando, principalmente a família de Matatias, aí o pai de Judas Macabeus. Quando o último dos 5 irmãos morre, que é o Simão, quando o último morre, o que acontece? Perde-se então essa independência. E exatamente no momento em que esse último dos filhos morre, o povo romano está guerreando para todo lado. E o general Pompeu, que era o general que estava no Oriente guerreando por Roma, ele então conquista essa parte chamada de Palestina, que envolve Judá e os pequenos povos ao redor. Quando o general Pompeu chega então em Judá para conquistar a terra de Judá para Roma, ele massacra. Sabe o que é massacre? Não é só matar, mas é matar com tortura sacerdotes, levitas, né, a tribo de Levi. Ele profana não só o templo de Jerusalém, mas o lugar santíssimo. Ele cerca o templo por 3 meses até conseguir entrar e então profanar o templo, profanar até o lugar santíssimo. E aí, a partir de 63, então, o Império Romano passa a dominar o Oriente, inclusive essa região da Palestina que envolve Judá. Veja que eu não estou falando de Israel, estou falando de Judá, porque é principalmente a tribo de Judá que volta do cativeiro da Babilônia, juntamente com um pouquinho de Benjamim, juntamente com a tribo de Levi e com alguns pouquinhos de outras tribos, mas em sua maioria é a tribo de Judá que volta, e até hoje, em 2021, a tribo de Judá é a que tem mais pessoas, vamos dizer assim. A tribo de Judá é a maior tribo até hoje, a maior tribo viva até hoje. Certo? Fizemos então toda essa história. Então, em 63, alguns historiadores dizem 68, 64, mas é mais ou menos isso. O Império Romano assume, domina todo o Oriente, principalmente a região da Palestina. Então, quando Jesus surge na história, e antes de Jesus é João Batista que vem preparando o caminho, quem está dominando é o Império Romano. Agora vamos pensar em termos de povo judeu. O povo então passou, teve somente 3 reis de um reino unificado, que foi Saul, Davi e Salomão. Com Salomão ali, pelos pecados de Salomão, então o reino se dividiu em Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, 922 até 722, 200 anos, 19 reis. 722 foi levado cativo pela Assíria. Foi levado cativo e é chamado o Reino do Norte de as 10 tribos perdidas de Israel, porque foram para o cativeiro e não tiveram um retorno oficial, um retorno único, como foi o Reino do Sul. O Reino do Sul durou um pouco mais de tempo, 330 e poucos anos, teve também 19 reis. Em 586, Jerusalém foi tomada pelo Império Babilônico, ficou no cativeiro na Babilônia, e em 538 a Babilônia foi derrotada e dominada pelo Império Medo-Persa. E Ciro assinou o decreto dando para o povo judeu a escolha de permanecer na Babilônia, de permanecer lá na região da Pérsia ou de voltar para Jerusalém. Quem voltasse, voltava com a responsabilidade de reconstruir Jerusalém e toda Judá. É uma escolha. Ciro não libertou o povo judeu. Ele deu a escolha de ir. Tanto é que não libertou, que enquanto o povo estava em Jerusalém,
durante o Império Persa, eles continuaram pagando tributo para a Pérsia. É claro que os reis, não todos, mas a maioria, liberou esse tributo para que fosse usado, esse imposto, para que fosse usado na reconstrução do templo, na reconstrução de Jerusalém. Mas eles não estavam livres. Os judeus não foram libertos. Tanto que Neemias, nós vimos isso, quando ele quis voltar para Jerusalém, ele não voltou de forma definitiva imediatamente. Ele obteve uma licença do rei Artaxerxes para voltar. Quando deu o tempo da licença, ele precisou renovar essa licença. Ou seja, não estava livre. Tá? Então, vamos imaginar tudo isso. Quando eles passam por esses 400 anos de sofrimento, de tantos impérios, de tantos domínios, e aí vem esses 100 anos que durou aí mais ou menos a independência de Judá, durante o tempo da revolta dos Macabeus, e enquanto os irmãos Macabeus estavam no controle, durante esses cerca de 100 anos, eles acreditaram que estavam livres. E aí vem o general Pompeu e faz sofrer tudo de novo, e aí coloca debaixo do domínio romano. Nesta situação, já vendo se cumprir diversas profecias, quem é que o povo de Israel estava esperando então? Eles estavam esperando o Messias. Eles estavam esperando o Messias. Eles estavam um povo sem rei, um povo que não estava unificado, não estavam todas as tribos em Israel, em Jerusalém. Eles tinham consciência de que muitas tribos tinham ido para o cativeiro no tempo do Reino do Norte e ainda não tinham voltado. Então eles esperavam sim que houvesse esse ajuntamento e eles estavam esperando o Messias. Mas eles estavam esperando um Messias político, um Messias que viria como um grande guerreiro e lutaria contra o Império Romano e os livraria do domínio romano. Era esse Messias que eles estavam esperando. Nesse período interbíblico, nesses 400 anos, veja, o Império Persa permitiu que o templo fosse reconstruído lá com Zorobabel. O Império Persa permitiu Neemias reconstruir os muros. O Império Persa permitiu que o povo judeu cultuasse ao seu Deus ali no templo, oferecesse sacrifício. Quando vem o Império Grego, o domínio grego, começa a instituir a cultura grega, começa a misturar as coisas. Quando vem Epifânio, Antíoco Epifânio, ele força a cultura grega, ele força o culto, ele profana o templo de Jerusalém. Para o povo judeu, quem pôde, fugiu. Quem teve condições de fugir, fugiu. É esse período mais forte chamado diáspora. Quem já ouviu falar? Quem conhece essa palavra? Diáspora, então, significa dispersão. Houve vários momentos que poderíamos colocar e que muitos estudiosos colocam como diáspora, mas esses 400 anos foi um período muito forte disso. Muitos que saíram nesse tempo não voltaram mais depois, porque depois veio o Império Romano e depois, em 70 depois de Cristo, nós vamos ver lá no finalzinho de Atos, mais para frente nós vamos ver isso, que em 70 depois de Cristo o templo de Jerusalém é destruído. Acontece então uma nova dispersão, o povo sai porque Jerusalém é destruída. Até hoje o povo, as tribos não se uniram ainda. Isso vai acontecer, é evento escatológico, isso vai acontecer muito depois, mas nós sabemos que elas estão se reunindo. Lá no Telegram tem os vídeos lá que nós colocamos sobre o retorno de algumas tribos. Desde
quando Israel foi novamente constituída nação, em abril de 1948, no papel. O decreto foi assinado no final de abril de 1948, mas a nação de Israel só passou a existir mesmo no primeiro dia útil de maio, que agora eu não lembro quando é que foi, porque, assim como no Brasil, o decreto é assinado num dia e ele é publicado no primeiro dia útil. Então, só depois de ser publicado que a nação de Israel se tornou nação fora do papel, de fato e real. Em 48, mais ou menos aí no final dos anos 50, início dos anos 60, o governo de Israel então instituiu a sua inteligência secreta para começar a procurar pelo mundo as tribos perdidas de Israel, as 10 tribos. E encontrou algumas, ainda na década de 60, ainda na década de 70, algumas tribos foram encontradas no mundo afora e levadas em operações secretas de volta para Israel. Tem esses vídeos lá no canal do Telegram. O ano passado, enquanto aqui no Brasil nós estávamos preocupados com estatísticas, com crises do governo e com tantas coisas, a inteligência do governo de Israel localizou mais tribos perdidas. Enquanto nós estávamos aqui na pandemia, Israel também estava na pandemia, mas lá eles estavam trabalhando, voltaram então tribos perdidas lá em 722 a.C., ou seja, 2.700 anos depois, essas tribos voltaram para Israel. O vídeo é muito emocionante, assista o vídeo, procure esse vídeo. E essas tribos voltaram, e é muito lindo de ver quando elas chegam em Israel, porque elas veem as profecias do Antigo Testamento se cumprindo, Deus unindo novamente as tribos de Israel. Isso é uma promessa, mas não é, como muitos entendem, uma promessa para o arrebatamento. Não, essa é uma promessa para depois, quando Jesus vier reinar, quando ele vier no retorno glorioso. Aí sim as 12 tribos estarão reunidas, mas não é sinal para o arrebatamento. Então vamos para Daniel, capítulo 7, versículo 5. Então, o período interbíblico, ele acontece depois de Malaquias e antes de João Batista. Nesse período, por que eu no início da live, quem chegou depois assista, depois do início, eu falo que eu não concordo com o período de silêncio, porque foi um período onde aconteceram algumas profecias de Daniel. Quem assistiu as lives de Daniel, eu falei que a parte profética do livro de Daniel, que tem uma parte histórica e tem a parte profética, que é principalmente a partir do capítulo 7, ela tem duas conotações de profecia. Uma parcial, que são as profecias históricas, ou seja, quando Daniel profetizou, eram históricas. Daniel profetizou durante o cativeiro na Babilônia. Então, ainda eram profecias. Mas elas se tornam históricas, ou seja, elas se concretizam no período interbíblico. Primeira conotação. E a segunda é porque elas têm este segundo ponto, que são profecias escatológicas. O que significa isso? Significa que elas se concretizam parcialmente, ou seja, de forma histórica, para se ter uma amostra, para se ter uma ideia do que virá no tempo estudado pela escatologia, que é do arrebatamento em diante. Tá? Então, no capítulo 7 e versículo 5, continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado e tinha 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Nós falamos que esse urso aqui era o Império Medo-Persa, que terminou então aí por volta de 331 ou 333. E veja que aqui o próprio texto fala, se levantou de um lado, dando a entender que um lado era mais forte que o outro. Então, se é o Império Medo-Persa, um lado era mais forte que o outro. Então, o Império Persa é mais forte que a parte Medo, e o Persa dominou sobre
sobre a parte Medo, sobre o povo da Média. Não é Média de pequeno, médio e grande, é um povo chamado assim, que era chamado, né? Hoje não é mais. E essas 3 costelas ali na boca desse urso, então, era ali a Babilônia, a parte da Lídia e a parte do Egito. História extra-bíblica. Versículo 6, Daniel 7 e versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro animal semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave em suas costas. Esse animal também tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Ou seja, vem esse animal, aqui tem, nessa versão que eu estou lendo, está identificando como leopardo, pode ser que alguma outra versão simplesmente fale animal. O que é esse? É a Grécia que vem. E aí já fala, é um animal, mas tem 4 cabeças. Ou seja, a Grécia assume o domínio, mas as 4 cabeças vão brigar. E aí é exatamente os 4 generais que brigam pelo poder depois que Alexandre o Grande morre. Esses 4 generais, então, dividem o período, dividem o domínio grego, todo o império que foi conquistado por Alexandre o Grande. 4 asas por quê? Pela rapidez. Foi muito rápido. Alexandre durou muito pouco. Ele morreu, imperou e morreu muito rápido. E aí vem o versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, espantoso e terrível, muito forte, o qual tinha uns dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e as sobras pisava os seus pés, e era muito diferente de todos os animais que tinham sido antes dele, e tinha 10 chifres. Então esse último animal, esse 4º animal, em algumas versões falado de monstro, é o Império Romano. Veja que aqui na visão de Daniel não mostra aqueles detalhes da revolta dos Macabeus, dos 100 anos de independência de Judá, porque diante do tempo de 400 anos, aquilo acaba sendo muito pequeno e não aparece o detalhe aqui. Mas nós vamos ver depois onde o detalhe vai aparecer aqui mais para frente. Então, nos versículos 8, aqui o versículo 8, continua falando sobre o Império Romano, vindo ali com esses 10 chifres. E isso aqui tem, então, um cumprimento histórico no período interbíblico, mas terá um cumprimento escatológico, é o que eu falo de Daniel, do 7 em diante, com dupla conotação. Profecias que já se cumpriram, profecias históricas, vamos chamar assim, evento histórico, e a parte escatológica, que nós vamos resgatar lá em Apocalipse. E aí aqui nós vamos para o capítulo, vamos pular aqui essa parte que não tem a ver com o interbíblico, e vamos lá para o capítulo 8. No capítulo 8, então, nós vamos ver um pouquinho mais da visão que envolve o período interbíblico. Então, está ali no versículo 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, ainda mostrando o Império Medo-Persa. A Pérsia mais forte que o povo, que o rei da Média. O versículo 4 falando do domínio da Pérsia em cima da Média. E aí o versículo 5, versículo 5, e estando eu considerando isso, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, o qual não tocava a terra, e tinha aquele bode um chifre notável entre os seus olhos. Versículo 5, capítulo 8, veja, é o Império Grego então vindo. Lá no capítulo 2, é o sonho de Nabucodonosor, e mostra já ali o Império Grego, ali na parte que fala do ventre e das coxas de bronze, tá? Aqui na visão de Daniel,
No capítulo 7, nós acabamos de ler aqui, é o leopardo. Aqui no 8 é o bode. Cada um trazendo uma característica diferente do império. Aí nos versículos 6 e 7 nós vamos ver a briga da Grécia em cima do Império Medo-Persa e dominando. Aí no versículo 8 nós vamos ver Daniel 8 e versículo 8 falando dos 4 chifres. E é exatamente aquilo que eu expliquei no resumão da primeira parte da live, onde Alexandre o Grande assume o domínio e depois que ele morre super jovem, com 30 e poucos anos, 4 generais então dividem o Império Grego. Aí no 8 ainda, o 21 falando sobre a Grécia, e aí nós vamos lá para o 22. E quanto ao chifre que foi quebrado e se levantaram 4 em seu lugar, é Alexandre o Grande, aí se levantam seus 4 generais, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. No fim do seu reinado, os prevaricadores chegarão ao máximo, se levantará um rei de semblante altivo e entendido em adivinhações. Nós vamos ver que isso aqui acontece historicamente, mas aponta mais lá para o anticristo. Vamos lá para o capítulo 11 de Daniel, então. E aí, do versículo 1 ao 4, está falando exatamente de quando a Pérsia cai e o Alexandre o Grande surge. Olha só, né? O versículo 2. E agora eu te mostrei a verdade. Eis que ainda haverá 3 reis na Pérsia. E o 4 será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, se fortificando-se com suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Esses reis, então, aconteceram ali durante Daniel, Esdras, Neemias e Malaquias. Tá? Levantar-se-á depois um rei valente, o qual dominará com grande poder e fará o que lhe aprouver. Esse rei valente é Alexandre o Grande. E ele dominou por apenas 12, 15 anos, ele se tornou ali o valente, muito jovem, com 19 anos, e morreu também muito jovem, com 30 e poucos anos. Versículo 4, mas quando se tiver levantado o seu reino, será quebrado e repartido em 4. São os 4 generais, período interbíblico. Vamos avançar aqui um pouquinho. E aí do versículo 5, Daniel 11, do 5 até o 20, vai contar e vai contar a visão de Daniel desse período, de quando Alexandre o Grande morre até quando Antíoco Epifânio assume. E ele assume no versículo 21, profecia de Daniel, que se cumpre de forma histórica e parcial no período interbíblico e vai ter a conotação escatológica lá em Apocalipse. Então, versículo 21, e se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não darão a honra do reino, mas ele virá com paz, e obterá o reino com adulações, e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e eles serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Aí o versículo 23, depois disso atuará com engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. E aí aqui dos versículos 21 até o 34, vai contar o que o Antíoco Epifânio vai fazer. Vai contar por quê? Porque aqui em Daniel 11 é uma profecia que se cumpre de forma histórica com Antíoco Epifânio e depois vai se cumprir de forma plena no tempo do anticristo. O versículo 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício e porão a abominação desoladora. Aí falando do tempo que ele ofereceu um porco no altar do templo de Jerusalém. Então Antíoco Epifânio, ele simboliza de forma histórica o anticristo. O que o Apocalipse nos fala? Que o anticristo vai fazer um acordo de paz, uma aliança com Israel. Essa aliança dura 7 anos,
que no meio dessa aliança ele vira a casaca, porque ele começa com adulação, igualzinho Antíoco Epifânio aqui, com adulação. Ele virá com paz e obterá o reino com adulação, está aqui no versículo 21. Assim como o anticristo vem com a promessa de paz e vai apresentar uma paz, mas é uma paz superficial, falsa, que dura aí 3 anos e meio. E no meio disso, então, o anticristo vai quebrar esse pacto, essa aliança com Israel, vai profanar o templo, que será o terceiro templo. E aí a coisa fica difícil, nós vamos ver isso lá no Apocalipse, tá bom? Então aqui só mostrando as partes de Daniel que se cumprem nos 400 anos da história entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então pensa tudo isso acontecendo para o povo de Israel, para o povo ali em Judá, em Jerusalém. Diante de tudo isso, o que é que tem na cabeça? O próximo líder que aparecer aqui será o Messias. Eles tinham as profecias de Isaías, tinham sinais de quem seria o Messias, mas eles não esperavam um Messias como Jesus vem se apresentar. Eles esperam o Messias que vem para reinar, para brigar, para os livrar do Império Romano. Esse Messias, ele virá lá no final dos 7 anos da grande tribulação, que é quando Cristo vem como Rei dos Reis, o retorno glorioso. Ele vem para derrotar o anticristo, então, e instituir o milênio. Mas o povo judeu não olhou os detalhes das profecias. Algo aconteceu ali que nós vamos ver no decorrer, a partir de amanhã, no decorrer do Novo Testamento. O que aconteceu que eles perderam? Não reconheceram Cristo como sendo o Messias. Amém? Tem outras profecias pequenas que também se cumpriram aqui no período interbíblico, mas o que chama mais atenção nesse momento são as profecias, então, de Daniel ali, as profecias não, né? As visões de Daniel, do capítulo 7, do 8 e parte ali, alguns versículos do 9, o que se refere ao Império Grego, ao Império Romano e principalmente ali sobre o Epifânio, Antíoco Epifânio, que profana o templo de Jerusalém, sacrificando um porco no altar, sendo o porco um animal considerado imundo. Então, o que precisa ficar na nossa cabeça em termos de contexto para entender o Novo Testamento? Exatamente o sofrimento desse povo que ficou ali embaixo, né, debaixo de domínios de povos pagãos, povos que não serviam a Deus. Mas veja que eles não ficaram incólumes, eles estavam sofrendo já os pecados, porque nós vimos que Neemias, quando ele se afasta por alguns anos lá de Jerusalém, vai lá de volta para o palácio do rei persa, quando ele volta, o povo já tinha deixado de adorar no sábado, o povo já tinha aberto as portas no sábado, o povo tinha deixado de fazer o culto, o povo já tinha feito casamentos mistos novamente, os sacerdotes tinham colocado o inimigo para dentro da casa de Deus, o Tobias. Então, com Neemias, poucos anos. Depois, quando Malaquias profetiza, Malaquias fala: sejam fiéis a Deus, amem a Deus. Nós vimos na live hoje de manhã o que Malaquias fala. Vocês falam que Deus é pai, então obedeçam como filhos. O povo não faz isso. E Deus sempre tem falado, desde o início: se não obedecer, vai sofrer as consequências da falta de obediência. Então, tudo isso que o povo passa nesses 400 anos é resultado da desobediência deles. Então, eles esperam um Cristo, um Messias político. É isso que precisa ficar na nossa cabeça. O povo está corrompido, está pecado,
não está obedecendo a Deus em tudo, é uma obediência parcial. Junto com isso vem essa fragmentação por vários impérios, por vários domínios. E é nessa situação que a gente começa a leitura do Novo Testamento. Eu não acredito que nós estamos vivendo o tempo do anticristo. Primeira coisa, porque eu sou da linha pré-tribulacionista, eu acredito que Cristo vem arrebatar a igreja antes dos 7 anos da grande tribulação. Primeiro ponto. Segundo ponto é que quando nós lermos o que vai acontecer na grande tribulação, lá em Apocalipse, e entendermos exatamente o que é a grande tribulação, nós vamos ver que o que está acontecendo hoje não chega nem perto do que vai acontecer na grande tribulação. Não é nem perto. O que nós estamos vivendo hoje é uma amostra pequena do que vai acontecer na grande tribulação. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Então, se eu vou subir, quem vai ficar é a geração do anticristo. Se eu acredito que eu sou a geração, que eu faço parte da geração do arrebatamento, que num piscar de olhos eu saio daqui e abro lá em cima, então o anticristo, hoje, ele já é um líder em algum lugar da terra. Só que pelas profecias até de Daniel, é um líder pequeno, porque o anticristo surge como um chifre pequeno. Lá nas visões de Daniel, nós falamos isso nas lives de Daniel. É um chifre pequeno. Então hoje, ele possivelmente já é um líder em algum lugar, em alguma nação, já é conhecido, mas ainda é pequeno. Daqui para o arrebatamento, ele vai crescer, certo? Mas o mais importante, eu não estarei aqui para saber quem é o anticristo. Eu posso hoje já conhecer o anticristo de televisão, de ter visto a imagem dele, como algum líder político, alguém de influência por aí. Eu não sei quem é o anticristo, a Bíblia não fala. Nós podemos até fazer especulações, mas nós não podemos afirmar. Então a gente pode até conhecer quem é o anticristo? Pode, a gente pode até conhecer. A gente não sabe quem é ele, mas pode conhecer. Mas eu, em particular, não saberei quem é o anticristo, porque eu creio que eu não o verei. Ou Jesus me leva pela morte física, com serviço completo, né? Morrendo fisicamente para depois ter o corpo ressuscitado no arrebatamento, porque quem morrer vai ressuscitar, vai encontrar antes, né? Vai ser muito rápido, mas os que serão arrebatados vivos irão depois. Eu creio que eu não vou conhecer o anticristo. Eu creio que eu não só faço parte da geração do arrebatamento, como eu creio que eu verei Jesus face a face e participarei das bodas do Cordeiro. Amém? Porque eu creio que Jesus vem nos buscar. E num piscar de olhos, nós deixaremos tudo isso para trás. Amém? Vamos trabalhar para isso. Vamos nos aproximar cada vez mais de Deus, com oração, com santificação, com leitura da palavra, com entendimento da palavra. Vamos estar cada vez mais avançando no caminho da santificação. Não dá tempo de tomar decisão. Não dá tempo de pensar em nada, pisca para ver se dá tempo de fazer alguma coisa. Por isso é uma escolha, são escolhas que temos que fazer antes e temos que estar sempre preparados para esse piscar de olhos. Pode ser hoje? Pode ser que hoje não seja um arrebatamento? Pode ser. Mas pode ser que eu vá dormir e não acorde de manhã. Entende? Eu só quero que fiquem com isso, é num piscar de olhos. Amém, gente? Vamos encerrar, porque daqui a pouco estaremos dando início ao Novo Testamento. Que Deus recompense esse tempo passado aqui, entendendo um pouquinho desse contexto histórico entre o Velho e o Novo Testamento. Fique com Deus, gente. Deus abençoe. Boa noite.